Boa noite, amados. Paz do Senhor. Gostaria que você abrisse comigo no livro de Isaías, capítulo 52. Fazia tempo que eu não subia com esse altar com tanto medo de pregar. Não sei nem se temor é a palavra certa. Mas algo que queima no meu coração, que Deus compartilhou comigo, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Se essa palavra, no final, você dizer assim, o que o pastor Éder pregou que eu não entendi nada? É porque era para mim. Era para eu estar pregando para mim mesmo. Essa palavra, ela nasce mais ou menos no meio dessa semana, enquanto eu orava a oração que todo crente faz em janeiro. Deus, cumpre o teu propósito em mim no ano de 2021. Deus, faz o teu querer em 2021. Senhor, em 2021 eu vou fazer diferente. Em 2021, e de repente, eu não sei se foi o Espírito Santo, eu não sei se foi a minha própria alma que falou assim, tá, e as promessas de 2017? E aquilo que tu prometeu que tu ia fazer em 2016? E aquele crente fervoroso, e aquela pessoa faminta pela palavra, aquela pessoa que ia jejuar mais, aquela pessoa que ia evangelizar mais, aquela pessoa que ia ajudar o órfão, a viúva, cadê aquela pessoa de 2014, 2015? E daí eu disse assim, Senhor, então. E eu fiquei quietinho. E eu só chorei naquele quarto. Porque todo início do ano a gente vira um super crente. A gente acha que existe uma varinha mágica, que tudo que aconteceu nos anos anteriores vai ser zerado, é um reset. Agora vai ser resetado o jogo, zerou tudo. Não valeu. Aquela leitura da Bíblia durante um ano não valeu, eu não consegui. Aquela semana de oração que eu ia fazer no monte não valeu, porque eu não consegui. Aqueles jejuns de toda sexta-feira não valeu, porque eu não consegui, então não valeu. Tá, Senhor? Era só um teste para ver se ia dar certo. Agora nós vamos começar de verdade. E nós vamos anos após anos na mesma atitude. Ano após ano. Tá, pastor, então quer dizer que eu não devo mais fazer isso? Não. Você deve continuar fazendo isso. Mas que a palavra do Senhor Jesus ministrada nessa noite faça de você uma pessoa constante. Que aquilo que você promete, você pode cumprir. Que aquilo que você quer fazer, você consiga fazer em atitudes e ações. De tudo aquilo que você prometeu no ano de 2017, se realize no ano de 2021. Amém? Então Isaías capítulo 52, versículo 1 ao 3 diz assim: Desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias o teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendido, também sem dinheiro algum sereis resgatados. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Nós Te louvamos pelo momento de adoração que nós tivemos, pelo momento, Senhor, de honra que nós tivemos com nossos pastores, e nós estamos assentados agora, Senhor, à Tua mesa, para nos alimentar da Tua palavra. Espírito Santo, nós Te convidamos a abrir o nosso entendimento, a abrir o nosso coração, para que tudo aquilo que Tu queres falar, tudo aquilo que Tu queres ministrar, Senhor, seja falado e ministrado nessa noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para que a gente entenda o que está acontecendo aqui nesse livro de Isaías, a gente tem que entender um pouco de história. Para que você leia alguns livros da Bíblia, às vezes quando a gente pega textos isolados, a gente não entende o que está acontecendo. E o texto, o pastor Jean não sabia que eu ia pregar isso. O livro de Isaías é um livro totalmente messiânico. Ele fala dos dias de Jesus e fala também de um reino que ainda está por vir. Se você ler, você vai ver
várias passagens que falam a respeito de um rei, de um salvador. Isaías, no começo ali, nos primeiros capítulos de Isaías, ele é levantado como um profeta para alertar o povo de Israel que se eles não mudassem a sua forma de viver, se eles não mudassem o seu caminhar, Deus ia começar a trabalhar na vida deles para que o arrependimento voltasse aos seus corações. Para a gente ter uma ideia aí, numa concepção, muitas das vezes, se você lê os livros como Êxodo, Deuteronômio, Deus fala muitas vezes no trato do órfão e da viúva. E naquele período ali, Israel, eles estavam assassinando órfãos, abandonando viúvas. Eles estavam fazendo tudo aquilo que era contrário à lei do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor se desagradava. E o principal, e gravem isso que lá no final nós vamos voltar a falar sobre isso. O principal, a idolatria havia entrado em Israel. E você sabe que uma coisa que Deus não admite é dividir a glória dele. Deus não admite, Ele não divide a glória dele com ninguém. Israel era esse povo, e se você começar a ver lá no livro de Isaías, Isaías começa se levantando: ai dos hipócritas, ai dos fariseus, ai do rei, ai do povo, ai de todo mundo, que se vocês não mudarem de vida, Deus vai fazer algo bárbaro. Deus vai começar a queimar esse reino aqui. Deus vai explodir tudo. E vai dar um restart mesmo, aqui um reset. E vai levantar um reino poderoso. Vocês têm que mudar de vida. Só que o que aconteceu com o povo de Israel? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. As palavras entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Até que chega o capítulo 6 de Isaías, que você muito provavelmente já deve ter ouvido falar. Isaías falava ai para todo mundo, até que teve um dia que ele pegou e falou: ai de mim, ai de mim. Por quê? Porque no ano que o rei Uzias morreu, ele fala que ele viu o trono do Senhor Jesus. Agora imagina você vendo o trono de Deus. E ele começa a narrar como é que era o trono, e ele via anjos, e existia uma fumaça que estava ao redor do trono, e anjos cantavam: santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E na hora que ele olhou aquilo, na hora que ele contemplou aquilo, ele diz assim: que glória é essa que eu nunca vi? Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. E não só isso, eu moro num lugar de pessoas com impuros lábios. Só que a Bíblia diz que um anjo sai com uma tenaz de uma brasa viva daquele altar e purifica a boca de Isaías. E o ministério de Isaías começa aí a ter outro tipo de revelação, outro tipo de ambiente, outro tipo de atmosfera. Isaías começou a andar. Ele começou a andar em ambientes proféticos muito profundos. E ele começa a ver coisas que iam acontecer 700 anos depois, começa a falar do que ia acontecer 200 anos depois, que um reino do norte ia vir e da parte do Senhor Jesus, da parte de Deus, ia escravizar todos eles e ia levar eles para cativo para que eles pudessem voltar e entender que Deus, o Deus deles, era o único Deus de todas as nações. E eles haviam esquecido disso. Então isso aqui, ele é um texto profético pós-exílio. O que isso quer dizer? Que ele começa a profetizar daquilo que ia acontecer com Israel, se eles não percebessem que eles deviam voltar ao Senhor. E ele profetiza anos difíceis, anos de escassez, anos de tristeza, anos de luta, anos de dores. Até que chegamos aí no capítulo 55. Ele vê pessoas tristes, ele vê pessoas desanimadas, e ele fala: ei Israel,
Desperta. Desperta. Levanta desse sono. Tira essa roupa, tira esse pijama aí e bota a roupa de festa. Bota a roupa formosa. Levanta desse lugar que não é para você estar aí mais. Isso não é lugar para você mais. Sacode esse pó e toma o teu lugar. Levanta e toma o teu lugar. Tira essa cadeia do teu pescoço. Tira isso, isso não é para você mais. Isso não combina com você mais. E tudo isso veio acontecer para que hoje a gente possa estar ministrando sobre isso. Porque muitos de nós estamos cativos, mas nós estamos cativos no nosso próprio medo, no nosso próprio egoísmo, em sonos que nós mesmos criamos. E o pior, a pior corrente que a gente vai falar nessa noite é o comodismo. Nós nos acostumamos a ser crentes. E eu repito o que eu falei para você, se eu estou falando isso no plural, é porque é para mim. Muitas vezes a gente se acostumou a ser crente. Nós nos acostumamos a vir no culto, nós recebemos uma palavra que muitas vezes nós saímos daqui reclamando porque não estava muito boa. Faltou tempero, faltou isso, faltou aquilo. Isso é a atitude de quem dorme. Isso é a atitude de quem não entendeu quem é. Às vezes a gente está preso nesse sono espiritual. E o que faz a gente dormir? Cansaço. Nós estamos cansados. Nós estamos fadigados. E esse cansaço, ele é produzido a partir do quê? Do meu próprio pecado. Os pecados que eu tenho como estimação. Aqueles pecados que muitas vezes a gente até condena o irmão. Condenamos o irmão de coisas que às vezes nem é pecado. E a gente não consegue tirar o cisco do nosso olho. Aliás, a trave do nosso olho. A gente quer falar do cisco do irmão. A gente é muito rápido em julgar. A gente é muito rápido em avaliar. A gente é muito rápido em questionar. A gente quer questionar tudo e todos. Só que muitas vezes tem coisas dentro do nosso coração, como a avareza, que é uma idolatria, como o orgulho, a soberba, coisas que estão dentro do nosso coração, que são sujeiras, que tem feito nós cairmos num sono profundo, pesos que não eram para nós estarmos carregando mais, coisas do que aconteceu no nosso passado, que o Senhor Jesus já nos perdoou, e nós não conseguimos nos desfazer. Ninguém mais lembra do que você fez, mas você fica sempre se culpando. Você não consegue se liberar. Você não consegue se perdoar. E isso vai causando um sono. E Deus, ano após ano, tem escutado você falar: Deus, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Não, esse ano vai ser diferente. E sabe o que Deus olha e fala para você? Que se você não acordar desse sono profundo que você está, não vai ser diferente. Se você não despertar espiritualmente dessa sua atitude, mas aqui o soninho está tão bom, tem até ar-condicionado, é tão confortável. Muitas vezes a gente cria um cenário que é tudo muito confortável.
Nós estamos dormindo numa cama confortável. Só que não é mais tempo de nós perdermos tempo dormindo. O Cordeiro está à porta. Ele está à porta. E Ele vai bater. Gostaria que você abrisse comigo em Efésios, capítulo 5. Depois nós voltamos naquele texto. Efésios capítulo 5. Aleluia. Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Vou repetir o versículo 2. Andai em amor. Como é que eu ando em amor? Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Nós só conseguimos andar em amor fazendo aquilo que Cristo fez, sendo o que Cristo foi. Versículo 3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie, ou nem ainda se fale entre vós, como convém a santos. Nós não podemos nem falar a respeito disso, quanto mais fazer, amado. Isso não compete mais a você. Nem imundícias, nem conversas tolas, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Cuide daquilo que você fala na sua roda de amigos. Você tem que ser diferente. Você tem que ser luz. Você não deve ser influenciado. Você deve ser influência. Muitas vezes eu já ouvi muitos irmãos falando palavrões. Ah, porque eu trabalho aqui no meio e todo mundo fala. Não, tu não entendeu nada então, querido. Então tu não entendeu nada. Se tu trabalha aqui no meio e todo mundo fala, a responsabilidade é tua. É porque não era para ninguém falar. Não para que tu fale. Ah, pastor, mas escapa. Eu sei, amados, que muitas vezes tem coisas que você luta que eu não luto. E tem coisas que eu luto que você não luta. Mas muitas vezes a gente se preocupa com coisas tão gigantes que nós esquecemos de pedir isso em oração. Senhor, me ajuda, purifica os meus lábios, Senhor. Não permita que eu fale mais coisas que não convêm, mas que na minha boca haja ações de graças. No final do ano, quando eu fiz a oração inicial, muitas vezes eu falei, 2020 foi um ano que nós murmuramos tanto. Ai, eu não aguento mais usar essa máscara. Ai, eu não aguento mais ficar em casa. Ai, eu não aguento mais assistir culto online. Ai, eu não aguento mais ir para a igreja porque eu tenho medo. Ai, eu não aguento. Quanta murmuração saiu de nossa boca. Como se o Senhor não soubesse do que ia acontecer em 2020. Do que ainda vai acontecer em 2021. Você tem que ser diferente. Eu sei que é uma palavra meio dura. Eu também estou apanhando bastante. Mas às vezes, para acordar a gente tem que dar uma chacoalhada. E às vezes a gente tem, porque tem coisas que passam batidos. É aquela história do tá tudo bem, não tem nada a ver. Deus tem coisas mais importantes para se preocupar do que aquilo que eu falo e deixo de falar. Como diz o pastor Jean, se você falar palavrão, está tudo bem, para Deus está tudo certo. Só que você está trazendo maldição para a sua própria condenação. Você tem que falar
O texto fala que a sua boca tem que ter ações de graças. Quantas vezes você agradeceu ao Senhor porque você está vivo? Porque você não está entubado na UTI? Nós já acordamos reclamando porque está quente. Nós já acordamos reclamando porque nós já acordamos cansados, porque tem que fazer almoço, porque ai que abuso. Amado, se você tem que fazer almoço, você tem comida. Se você tem aquilo, sabe? Tem uma história que algumas casas, tem pessoas que falam assim, ó, agradeça porque você está lavando louça, isso significa que você comeu. Então você está lavando louça porque você comeu. E você reclamou e muito provavelmente depois do almoço você ainda tomou até um sorvetinho. Você teve aqui 5 minutinhos, você estava na praia, mas você reclama do vento da praia. Ai, toda vez que eu venho para a praia tem esse vento. Só murmuração, murmuração. Você já percebeu que muitas vezes a gente não tem ações de graças na nossa boca? Ai, mais uma vez naquele emprego, quantos brasileiros estão desempregados? E aqui a gente poderia falar infinitas coisas. Esse carro só me incomoda. Esse ar-condicionado não esfria. Quantas bênçãos você tem recebido e você não tem percebido? Versículo 5: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou pessoa impura, ou homem avarento, qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Nenhuma dessas pessoas vai ter lugar no reino. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Mais uma vez, você tem que ser diferente. Porque no outro tempo, sabe lá, o meu tempo de mundo, meu tempo lá da balada, o tempo que eu gastava com cerveja, o tempo que eu adulterava, que eu fornicava, aquele tempo lá, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai pois como filhos da luz. Nós esquecemos que nós somos filhos da luz. Então se nós somos filhos, se um dia eu vim aqui na frente, eu levantei a mão e falei, não, eu vou aceitar Jesus, eu acho que eu vou me encarnar, vou aceitar Jesus. Aí um dia, numa lagoa ou numa piscina, sei lá onde foi, você mergulhou e você se encarnou, e agora você é filho da luz. Você tem que começar a andar como tal. E isso também tem a ver com as atitudes como você tem andado. Ó vida, ó céus, nada para mim dá certo. Ei querido, príncipe age assim. Porque se você é filho de rei, você é um príncipe, você é uma princesa. E se você estuda um pouco de história, se você gosta de séries históricas na Netflix, você sabe como um príncipe e uma princesa se comportam. E não é da forma como muitos de nós estamos nos comportando. Se você não sabe se comportar como príncipe na terra para a qual você foi trazido para ser embaixador, você tem noção disso? Tem coisas que na Bíblia eu me chapo assim. A Bíblia fala que eu sou embaixador. O que é um embaixador? Uma pessoa que é representante de um reino em outro. Eu vim para a terra para ser embaixador, então eu tenho que andar como príncipe, eu sou representante do reino de Deus. Eu sou representante do reino de Deus na terra. As pessoas têm que olhar para mim, e ela tem que me ver como um príncipe. Isso em todos os lugares que eu for.
no trânsito, no banco, no comércio, no meu trabalho. Eu sou um embaixador. Versículo 9: pois o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Uma tríade que nós temos que carregar no nosso peito. Temos que ser bons, justos e verdadeiros, aprovando o que é aceitável ao Senhor. E não tenhais amizade com as obras infrutuosas das trevas, mas antes reprovai-as. Quer dizer que eu não posso ter amigo no mundo? Não. Quer dizer que você pode ser amigo dele, mas você não pode ser amigo daquilo que ele faz. Eu tenho que reprovar a atitude dele. Eu não tenho que aceitar aquilo que ele faz. Eu não tenho que aceitar muitas vezes a forma como ele pensa. Porque eu tenho que pensar como um embaixador do reino. Porque existe um estatuto desse reino. O reino, todo reino tem um estatuto. E o reino de Deus também tem um estatuto. Então eu tenho que me comportar porque eu sou representante desse estatuto aqui. Então é esse estatuto que eu tenho que honrar. É esse estatuto que eu tenho que me vestir dele. Quer ver? Olha só no versículo 12. Porque até falar dessas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. Mas todas as coisas, sendo reprovadas, se manifestam pela luz, porque a luz tudo manifesta. Versículo 14. Pelo que ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Até aí. O que é remir o tempo? É usar o tempo com sabedoria. A Nova Versão Internacional diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós estamos servindo um Deus nesse tempo. É um Deus chamado relógio. Nós temos um Deus chamado relógio. Nós acordamos tarde, nós vamos para o nosso trabalho, nós almoçamos rápido porque nós temos que voltar para o nosso trabalho. Aí nós chegamos em casa, nós tomamos café porque nós temos que tomar banho. Depois é o nosso lazer. Depois nós temos que dormir porque no outro dia a gente tem que acordar. E assim sucessivamente os dias vão passando. E quando o texto fala que eu tenho que remir o tempo, ele está dizendo que o tempo que nós temos foi um presente dado por Deus. E a maior mentira que o homem inventou, o homem desse século inventou é: eu não tenho tempo. A maior mentira que o homem desse século inventou é que ele não tem tempo. Porque ele arranja tempo para todas as coisas, menos para as coisas que são eternas. Mais uma vez você prometeu que vai ler a Bíblia inteira e você para ali em Crônicas, porque fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, e você para. Mais uma vez você falou que vinha na casa de oração todo ano, e você parou em metade de fevereiro. Mais uma vez, nós não estamos remindo o tempo. Nós não estamos fazendo com que o tempo seja aproveitado no seu máximo. Aproveitando cada oportunidade. Porque os dias são maus. Os dias que nós vivemos são dias maus. E Deus conta com seus embaixadores nesse tempo. Posicionamento. A palavra-chave é posicionamento. Voltamos lá para Isaías 52.
Desperta, desperta, veste-te de fortaleza ou de poder. O que isso está falando? Está falando que eu vou me acordar. Só que às vezes você é como eu. E o pastor Jean sabe muito bem, porque ele me levou numa viagem só. Ele disse que nunca mais ia me levar, ele prometeu aquilo que ele falou. Porque eu, quando levanto, eu tenho uma dificuldade. Quem é da antigamente aqui lembra do armazenando em buffer? Vocês lembram quando vocês iam assistir vídeo no YouTube e tinham um armazenando em buffer? Que daí ficava 78% e o vídeo enrolava um pouquinho. Aí 25 anos e o vídeo rolando assim. Eu sou assim de manhã. E a minha filha veio igualzinho, amados. Ela acorda, ela faz assim. Eu vou baixando o download até que eu acordo. O que o texto está falando é que eu tenho que me despertar. Mas quando eu me despertar, eu tenho que me revestir de força. O que isso quer dizer? Que todo mundo tem uma fonte de força. O seu celular aí, se você olhar, ele está com bateria. Se você carregou antes de vir para o culto, ele deve estar com 70%, 80%. Mas se você não carregou desde de manhã, ele já está quase pedindo socorro. Já ficou vermelhinho ali, 15%. Você já botou ali para economizar energia. Aí quando chega no 15%, 14, 10, 9, 8, 7, 5, bom, morreu. Todos precisam de uma fonte de energia. E nós também. O que Isaías está dizendo é que não basta eu me levantar. Eu tenho que acordar e eu tenho que me alimentar. Eu tenho que acordar e eu tenho que me revestir com força. Eu tenho que me alimentar. Eu tenho que pegar a Bíblia e eu tenho que me alimentar dela. Eu tenho que dobrar meu joelho, eu tenho que me alimentar de Deus. Porque senão eu vou voltar a dormir. Porque se eu não me alimentar, eu pego no sono. E é isso exatamente que acontece com você todo ano. Você acorda, novo ano, não, agora, só que você não se alimenta. Chega o dia 10, você já está morrendo. Chega o dia 10, você já ficou 3 dias da Bíblia sem ler. Chega o dia 10, você só jejuou uma vez. Chega o dia 10, tudo aquele estudo bíblico que você projetou não deu certo. Porque você não se alimentou, você não se revestiu de força. E se você experimentar deixar o seu corpo sem nutrientes, o que vai acontecer? Ele faz exatamente que nem o seu celular. Ele começa a dar alguns sinais que você precisa ligar urgentemente. Ou o celular na tomada, ou a economia de energia. O que eu quero falar com isso? Que Deus começa a dar alguns sinais quando o seu corpo precisa de nutrientes. E às vezes você já está na economia de energia. Sabe o que é economia de energia? De vez em quando você bota um louvor na semana. De vez em quando você lê a caixinha da promessa. E uma vez na semana você vem aqui receber colheradinha na boca. E às vezes tem que ser até com um aviãozinho, porque senão você não come. Não quero essa. Eu não queria brócolis hoje. E você liga a economia de energia. E quantos irmãos nossos ficaram dia após dias na economia de energia, até que morreram. Morreram espiritualmente. Não conseguiram. Percebam os sinais. O pastor Jean falou isso alguns minutos atrás. Percebam os sinais. Deus tem gritado em seus ouvidos: desperta, reveste-te de força.
Não tem nenhum ser humano come só no domingo. Experimenta comer só no domingo para ver o que acontece com você. Domingo, sabe o que é domingo? Domingo é o dia do churrasco, da maionese. É dia de reunir a família, não é? Espiritualmente falando é a mesma coisa. Domingo é o dia que nós sentamos aí com a família para comer churrasco. Só que durante a semana eu tenho que comer uma salada, eu tenho que comer um arrozinho, eu tenho que continuar me nutrindo, para que domingo eu coma churrasco, e o churrasco não me faça mal. É a mesma coisa. Nós temos que criar o hábito de segunda-feira ser o melhor dia da nossa vida. Quando nós nos levantamos e fala assim: ai Senhor, vai começar os meus devocionais semanais. Que bom, Senhor, vou abrir essa janela, vou ver o que Tu quer falar comigo. Depois, o restante do texto fala: veste-te das tuas lindas vestes, ou roupagens formosas. O que isso fala? Sobre santificação. Percebam o caminho: me acordar desse sono espiritual que eu tenho, me alimentar daquilo que Deus quer me alimentar, e colocar uma roupa chamada santidade. Esse é a atitude do homem para com Deus. Salvação é o amor de Deus para o homem. Santificação é o amor do homem para Deus. Quando o homem ele se torna santo, isso é uma atitude diária. Buscar santidade. Você sabe aquilo que te faz pecar. Eu sei o que me faz pecar. Eu sei qual é a minha dificuldade. Você sabe a sua. Busque santidade. Porque daqui em diante, nem incircunciso, nem imundo entrará. Nós estamos vivendo tempos onde o reino de Deus está se manifestando pouco a pouco. Nós estamos vivendo momentos assim. E o que o texto diz é que vai chegar um momento que no reino de Deus não vai ser mais admitido nem incircunciso e nem imundo. Vai ter momentos em que Deus não tem mais comunhão com esse tipo de pessoas. Deus não vai mais tolerar isso. Você tem a oportunidade de ter a misericórdia que se renova toda manhã. Toda manhã você acorda, tem uma misericórdia novinha lá em folha para você. Toda a manhã. Mas vai chegar um dia em que nem circunciso nem imundo vão ter mais essa oportunidade. Haverá uma separação dos que querem Deus acima de tudo e os que não querem nada com Deus. E Deus tem levantado nesses dias pessoas de posicionamento. Deus tem colocado pessoas estratégicas do seu lado, perceba. Pessoas de posicionamento. Deus tem levantado em nossa cidade pessoas de posicionamento. Dia após dia, Deus vai levantar pessoas. No Ministério Teu Reino, na Assembleia de Deus, na Vida para as Nações, na Cristo é Vida, na Verdade que Liberta. Deus vai começar a levantar pessoas estratégicas. E nós temos orado: Senhor, que não passe de nós. Eu quero ser essa pessoa. Desde o ano passado eu venho orando: Senhor, eu não sei qual é o Teu plano, só sei que eu quero estar dentro.
Eu não sei o que tu está passando na tua cabeça aí, Senhor, para 2021, mas eu quero que tu conte comigo. Eu quero que tu olhe para mim e fale assim, ó, eu posso delegar essa tarefa para o Éder porque ele vai fazer. Eu quero ser esse tipo de pessoa, amado. Eu estou cansado de ouvir pessoas, que muitas vezes eu fui essa pessoa também. Eu tenho que esperar o tempo de Deus. Porque eu estou com feridas. Porque já aconteceu isso. Porque aconteceu aquilo. É o meu tempo. Amado, levanta-te, reveste-te de fortaleza. Tira essas cadeias. Eu sei que dizer que Deus tem pressa é uma coisa meio... Porque Deus trabalha no seu tempo, então Deus não tem pressa. O ser humano que tem pressa. Mas Deus quer nos usar. Deus anseia em nos usar. Ele quer contar contigo. Depois o texto fala: sacode o pó. Quando o texto fala sacode o pó, sabe o que eu imagino? Uma pessoa que está dormindo há tanto tempo, que até uma poeira ficou em cima dela. Ficou uma craca de poeira em cima dela. Então ela tem que limpar esse pó. Essa sujeira que foi acumulada por conta do tempo. O tempo foi cada vez mais criando sujeiras e sujeiras. E é tempo da gente sacudir esse pó. E isso também tem a ver com movimento. E um dos termos em grego da palavra adoração é prokineo. E prokineo significa movimentação, movimentar-se. E essa é uma das traduções para a palavra adoração. Agora você entende por que no louvor você fica assim, ó? É que você está adorando. Você já parou? Você já viu um judeu orando? Já viu um judeu orando? Eu ainda não vi de perto, eu quero ver. Ainda vou lá no Muro das Lamentações ver. Eles colocam as suas orações lá no Muro das Lamentações. E eles ficam assim, ó. Já perceberam? Já viram na televisão? Sabe por que eles ficam assim? Porque eles acreditam que se movimentar é adorar a Deus. Então eles não conseguem orar parados. Acho que eu tenho uma raiz meia judia. Porque eu não consigo parar quieto no lugar. A Duda na outra pregação falou assim: ô Éder, quando tu dá aula tu fica se movimentando assim? Eu tenho dó dos meus alunos. Que é ventilador. Deus abençoe o Charles. Glória a Deus. E isso é uma das formas de adoração. Enquanto você está sacudindo esse pó, significa que você está se colocando num lugar de adoração. Você está limpando a sujeira que restou daquele passado em que você dormia. Você está limpando a sujeira que estava ainda incrustada na sua vida, no seu coração. E você está tomando um lugar de adoração a partir daquele momento. É lugar de posicionamento. Adoração. Depois ele continua: levanta ou sobe, levanta e toma o teu lugar. Sabe por que Isaías está falando isso? Porque Israel foi para o exílio, foi colocada como cativos anos e anos, e eles começaram a aceitar aquela situação. Eles esqueceram de tudo aquilo que Deus prometeu. E nós somos que nem o povo de Israel. Às vezes nós vamos para o exílio que nós mesmos criamos. E nós aceitamos a nossa situação. E a gente vira o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim.
Vou morrer assim. A gente aceita. Quer andar comigo, anda, porque eu sou assim. Levanta e toma o teu lugar. Levanta e toma o teu lugar. O que Isaías está falando para Israel é o seguinte: tu esqueceu de quem tu é filha? Tu esqueceu o que os teus pais falaram a respeito do teu Deus? Vocês esqueceram tudo aquilo que vocês viveram? Esqueceram tudo? Vocês foram escolhida a nação entre as nações da terra. Eles haviam esquecido. E essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Você esqueceu aquilo que Ele fez com você? Você esqueceu de onde Ele te tirou? O que está acontecendo, amados? Nós temos que nos levantar e tomar o nosso lugar. Lugar de honra. Se eu errei, está errado. E não se erra mais nisso. Se eu errei, está errado. Ah, mas eu pequei. Levanta, sacode o pó e volta. Levanta para o lugar que Deus te colocou. Existe uma promessa liberada sobre a tua vida. Existe uma promessa liberada sobre esse ministério. Existe uma promessa liberada sobre Araranguá, sobre essa nação e sobre as nações da terra. Haverá de vir um rei e nós reinaremos com ele. Levanta! Levanta! Aleluia! Ah, Senhor! Nós devemos tomar esse lugar. Mas a gente prefere deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração, o estresse, a depressão. Esquecemos quem nós somos. Nós estamos há tanto tempo cativos nesse exílio que nós esquecemos quem nós somos. Olha só, a gente esquece que a gente é filho de um rei. Essa é a nossa identidade. Nós temos uma identidade de filhos. Nós não somos mais órfãos. Nós fomos adotados. Nós temos um pai. Que privilégio! Lá fora existe um mundo de pessoas órfãos. Mas nós fomos aqueles que nós fomos adotados. Só que nós saímos do lugar de filhos e passamos para o lugar de meros pedintes. Nós viemos para o culto só para pedir. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Sabe quando a criança começa a pedir as coisas? Me dá, me dá, me dá. A gente vira mero pedinte, nós esquecemos que toda sorte de bênção já foi liberada para nós. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você que talvez te choque. Jesus não morreu naquela cruz para te dar um carro zero, tá? Jesus não morreu naquela cruz para te dar uma casa nova. Ele morreu naquela cruz para que você pudesse ser chamado de filho. Para que você pudesse ter todo o direito que Ele tem sobre você. Recaísse tudo. Ser cordeiro dEle. Só que você ainda não entendeu isso. E você só quer. Só quer. Só quer. E só quer. Você ainda é aquele que não entendeu que você deve adorar em espírito e em verdade, na essência. Você esqueceu o que é adoração. Você só adora quando canta para a direita, para a esquerda. Aí você adora.
por todo lado, oh, sou abençoado, até aí beleza. Mas em tudo que eu faço, não. Em tudo que eu faço, sou abençoado? Existem algumas coisas que você faz que você não é abençoado. Choca, né? Mas nós temos que ter esse pensamento. Nós temos que amadurecer o nosso pensamento. Nós somos filhos. E porque nós somos filhos, nós temos toda a sorte de bênçãos. Nós temos toda a sorte de bênçãos, sim. Mas porque nós somos filhos, nós temos que nos comportar como filhos. E existem algumas coisas que você faz que Deus não aprova. Vou tomar uma aguinha. Ah, Jesus. Solta ou afrouxa os teus grilhões do teu pescoço. O diabo já soltou tua cadeia, só que você ainda está de coleira. Solta isso. Você já é livre. Você já recebeu liberdade. A sua liberdade teve um preço. Por nada foste vendidos, e por nada sereis resgatado. Um preço de sangue que já foi pago. A gente foi vendido, mas fomos comprados de volta. Nós somos comprados de volta. Eu queria que você abrisse no livro de Cantares. Já estou terminando. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Ou Cânticos, dependendo da versão da sua Bíblia. Capítulo 5. Esse livro é um livro que está na Bíblia, que representa o amor de um rei para sua noiva. E ela representa o amor do nosso amado com a igreja. Amém? E lá no capítulo 5, versículo 1 diz assim: já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa. Colhi a mirra, a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Aí a noiva fala: eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalhos, meus cabelos das gotas da noite. Já tirei a minha roupa, como a tornarei a me vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam a mirra, e os meus dedos mirras com doce aroma sobre as dravas da fechadura. Eu abri para o meu amado, mas o meu amado já havia se retirado e tinha se ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o manto e os guardas dos muros. Pastor, o que você quer dizer com isso? Nós estamos vivendo dias em que o noivo está na porta.
Ele está falando: ei, não tem mais tempo. Eu já me despi. Eu já botei meu perfume, eu já estou preparado. Abre a porta para que eu possa ceiar contigo. Abre a porta para que eu possa me deitar contigo. Abre a porta para que a gente possa ter um momento de amor. Só que você está lá na cama e você diz: não, agora não. Agora não é tempo, não é hora para isso, Jesus. Eu tenho tantas outras coisas para fazer. Eu tenho as minhas séries para assistir. Eu tenho meu trabalho para dar conta. Ah, Jesus. Agora. Amada minha, abre, eu quero ter comunhão contigo. Eu tenho tantas coisas para te falar. Eu tenho tantos segredos para te falar. Não sabe o que aconteceu comigo hoje no palácio? Ah, eu não vou abrir a porta para ele agora. Está muito tarde, está frio, eu estou confortável na minha cama. Até que o coração da noiva se aqueceu tanto, que ela falou: ah, eu vou abrir a porta. Só que quando ela chegou lá, só tinha o perfume na maçaneta. O noivo já não estava mais lá. Ela perdeu aquele momento em que ele estava chamando ela. Quantas vezes o noivo vem, e você sabe do que eu estou falando. Quantas madrugadas o noivo vem e fala assim: vamos ter um momento comigo. Quantas vezes pela manhã o noivo fala: ai, que bom, ele acordou cedo. Ele vai falar comigo, mas você preferiu ir para as redes sociais. Aí você almoçou e o noivo: fala comigo só um pouquinho agora, aí deitadinho como você tá. Eu só quero falar algumas coisinhas para ti. E tu fala: ah, agora não. Agora não. Quem sabe depois. Quando chega a calada da noite, o teu amado está lá, batendo na porta: ei, eu quero ter um momento de intimidade contigo agora. Deixa eu ter intimidade contigo agora. E o teu coração se aquece. Mas você deixa o momento passar. E a palavra diz que a noiva, ela sai pela rua. Quem sabe eu encontro ele ainda. Quem sabe eu encontro, ele deve estar por aqui. E a palavra diz que os guardas a espancaram. Por que os guardas espancaram? Ela era amada do rei. Ela era amada dele. O rei amava ela. Como é que eles espancaram ela? Porque ela não esteve com ele. O cheiro do rei não estava nela. O perfume do rei não estava nela. Então os guardas não o reconheceram. Quantas vezes nós temos apanhado, dia após dia. E não é pelo nosso testemunho não, amado. É pela falta dele. Porque as pessoas não veem em nós o cheiro do rei. As pessoas não veem em nós o perfume do rei. Por isso o mundo não nos reconhece. Apocalipse 22, versículo 17. Diz assim: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, vem. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Eu tenho aprendido nesses dias é que nós vamos entender, discernir quando o amado da nossa alma estiver vindo, quando a igreja e o Espírito, de uma forma uníssona,
cantarão vem. Sabe quando uma igreja está madura, amado? Não é quando ela tem cura, não é quando ela tem milagre. Isso tudo são sinais e prodígios que devem haver no nosso meio. Mas uma igreja está madura quando ela entendeu que ela tem que chamar vem. Quando ela entendeu que não é dessa terra. Aí a noiva está madura. Ela chegou no nível de maturidade que Deus quer. Quando ela vai se unir a uma canção com o Espírito e dizer vem. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22 diz: se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Maranata. Você sabe o que significa Maranata? Primeira curiosidade, você sabia que Maranata só aparece nessa parte da Bíblia? Só nesse texto. Nenhum outro texto você vai encontrar a palavra Maranata. E Maranata é um termo hebraico, que ela é entoada em momentos de adoração. E ela tem duas formas de entoar. Dependendo da forma que você fala essa palavra, você pode estar dizendo: o Senhor veio, ou o Senhor virá. Se liga no mistério. A palavra Maranata é o evangelho completo. O Senhor veio e o Senhor virá. Então quando você fala Maranata, você está declarando vem, 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 nós estamos prontos, Senhor, vem, nós queremos que Tu venha. Um sentimento que a igreja precisa criar nesses dias é um sentimento de saudade. Saudade da tua casa, saudade do lugar que você veio. Que nós possamos criar nesses dias um sentimento de saudade, tanta saudade dele que você vai acordar e você vai dizer: eu não posso ficar sem falar com ele um pouquinho antes de trabalhar. Eu não posso trabalhar sem não desagradando, eu não posso desagradar ele. Eu quero mais dele. Eu tenho saudade, porque eu vou voltar para minha casa. A minha casa está voltando. Eu estou indo para lá. Eu estou indo para lá, Maranata. Estou só te esperando. Ah, Senhor, nos faz ter esse entendimento, Maranata. Um sentimento de saudade, Senhor, ao ponto de não conseguirmos fazer nada sem que a Tua presença nos acompanhe. No nosso trabalho, nos nossos afazeres domésticos, na criação de nossos filhos, no nosso casamento, Senhor. Ah, Senhor, em tudo, lavando o nosso carro. Ah, Senhor, um sentimento de saudade tão forte no nosso coração, que nós só queremos ter relacionamento contigo, em todo tempo. Ah, um sentimento tão forte de saudade, que a gente só consiga falar: vem, 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 Senhor Jesus, vem, nós queremos estar de volta em casa. Coloque-se de pé, igreja.